Amém. Glória a Deus. Quero primeiramente pedir perdão, né? Vou dizer aqui aos irmãos que eu serei breve pela hora, mas eu gostaria aqui de trazer uma pequena reflexão que está em Esté 4:14. Esté 4:14 é uma reflexão, né, que ela assim tem um título bem impactante, apesar de ser simples, que diz assim: há apenas um de você, há apenas um de mim, há apenas um de cada um de nós. E o verso diz assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esse versículo, né, ele fala bem sobre uma, um mandato, vamos dizer assim, que existia sobre os judeus de matar todos os judeus naquela época. E todos nós sabemos que as escrituras nos revelam que você se vestir de saco e entrar na presença do rei, você é também, né, levado à morte. Era um decreto que existia naquela época. Mas existia um desespero por aquele povo. Um desespero de que todos os judeus iriam ser mortos. E havia algo que a rainha Esther precisava fazer, mas ninguém poderia chegar ao rei se não tivesse sido chamado. E aquele que se apresentasse ao rei da forma como Abacuque estava, se não me engano, Mardoqueu, ele seria, se o rei não estendesse o cedro para ele, livrando ele da morte, ele seria levado à morte, né? Ali o preço dele, por ele ter se apresentado ao rei de tal forma, seria a morte. Mas ele pediu a Esté para que Esté fizesse algo naquela época pelo povo, né? Erguesse a sua voz, usasse ali aquela, vamos dizer assim, aquele patamar que existia sobre ela, né? E falasse pelo povo, porque não teria sido em vão que o Senhor havia colocado ela ali, né? E assim, ela em meio àquele turbilhão de medo, de desespero que se achegou a ela naquele momento, ela teve a seguinte ideia, podemos dizer assim. Pediu para que o povo levantasse em prós dela e ali jejuasse e orasse por 3 dias, porque ela iria ter com o rei. Ela iria ao palácio mesmo sem ser chamada, e isso era um risco. Ou seja, ela disse: se eu não for, meu povo e eu perecerei. E se eu for, também posso perecer.
Então, que eu pereça tentando, arriscando, ousando, né? Vamos se dizer assim. E ali ela pediu ao povo que fizesse isso, né? Que levantasse um povo em prós dela, porque ela iria. E assim o povo foi, orou e jejuou, sem beber e sem comer por 3 dias. E ela foi à presença do rei. E ali falou pelo povo, né? Porque o, o decreto tinha vindo, lá no verso 7, tinha vindo de Ramã, né? Ele tinha decretado, tinha solicitado para que todo um povo judeu fosse morto, e assim ele prometera pagar tesouro ao rei, né, pela destruição dos judeus. E Mardoqueu, desesperado, chegou daquela forma ao palácio. Mas qual o fim da história, né? Aonde eu quero chegar, vamos dizer assim, que muitas vezes é nos dado um poder e nós usamos esse poder para ferir, para dar troco, para afrontar, né? E não foi assim que Esther se posicionou. Ela tinha um patamar, ela tinha vamos dizer assim, uma soberania naquele tempo, mas ela usou a favor do povo, usou como que tenha usado como compaixão, né? Por que estou falando assim? Porque muitas vezes, com a afronta que vem de encontro a nós cristãos, com o apontamento, com o levantado de falso, com a traição, com tantas coisas que nos aflige, a nossa humanidade, nosso entendimento humano, ele quer dar o troco, ele quer descontar. Falo isso por mim, né? Há algum tempo eu passei por uma situação, há uns 2 anos, eu venho passando por algumas situações. Hoje estou pela graça, mas eu não vou dizer a vocês, irmãos, que eu não senti vontade de revidar, de ir e fazer a justiça com as próprias mãos, mediante o que me acontecera, né? E ali me entristeci bastante, fiquei quieta, fiquei chorosa, fiquei muito entristecida, né? Ao ponto de só respirar, né? Tem aquele hino do soldado, respira. E o Senhor ainda conta conosco. E eu respirei, né? E eu glorifico ao meu Deus, porque o Senhor disse assim: já pensou se José revidasse aos seus familiares quando ele chegou a governador? Já pensou se todos aqueles irmãos, José tivesse colocado um decreto, feito algo, dado um troco pelo que eles tinham feito? Seria de uma forma cruel demais, né? Mas José, ao invés dele chegar à sua família e passar em rosto todo o sofrimento e tudo quanto ele tinha passado, né, no decorrer dos anos, ele simplesmente estendeu a mão para sua casa, para sua família e os abençoou.
E é assim que o Senhor tem colocado no meu coração. Que Ele não me deu, não permitiu que existisse uma de mim ou uma de você, para que nós não usemos de misericórdia com o outro, com o irmão ou com aquele a qual o Senhor tem colocado no nosso caminho. E eu muito me emociono porque esse Deus é tremendo demais. Quando nós menos esperamos, Ele nos surpreende com a sua bondade, com a sua grandeza, com a sua soberania, com o seu amor. E toda aquela euforia que existe dentro de nós vai se acalmando, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para todo sempre. E é aí que nós olhamos para dentro de nós e vemos que nada somos e nada podemos fazer, se não for esse Deus nos conduzindo, nos dando essa orientação, essa paz que excede o entendimento humano, né? E ali, finalmente, José ficou novamente cara a cara com seus irmãos. Poderia ter sido a melhor história de vingança, mas, ao invés disso, foi a melhor história de perdão que ele deu naquele momento, que ele fez e que ficou, né? Então, como reflexão, há apenas um de você, há apenas um de mim, há apenas um de nós. Só existe uma pessoa andando nesta terra com a sua exata bagagem. Os ventos e o sofrimento da sua vida os trouxeram até esse momento. Deus está ciente disso. Ele está preparando, equipando e permitindo que o que acontecer em sua vida lhe prepare. Ele tem algo para você dizer, ele tem algo para você fazer, ele tem algo para mim dizer, e tem algo para mim fazer. E eu louvo a Deus, porque a cada dia o Senhor, né, tem nos conscientizado de que há um propósito para nós nesta terra, propósito esse de abençoar vidas, e que nós venhamos a cada dia orar, pedindo ao Senhor para que nós possamos reconhecer as providências dele em nossas vidas. Que o Senhor faça com que nós confiemos em sua providência e que acreditemos que o Senhor nos colocou onde estamos neste momento para um propósito e que os eventos e sofrimentos de nossas vidas nos prepare para o que Ele tem para nós e que devemos usar nessa bagagem única para servir a Ele e aos outros. Billy Graham, ele tinha uma frase que ele gostava de pronunciar, e aí eu deixo para nós, para encerrarmos esse momento lindo, que todo milagre na Bíblia surgiu de um problema que não tinha mais solução. Não perca a sua fé, não perca a sua fé, porque é no limite que Deus age. Então, que o Senhor possa abençoar a minha e a sua vida poderosamente, tendo sempre a certeza no nosso coração que é no limite que o nosso Deus chega, é no nosso limite que Ele encontra conosco e nos surpreende de uma tal forma que nós não conseguimos descrevê-lo, apenas sentir, louvar e agradecer por tal privilégio que é sentir o seu poder e a sua soberania sobre as nossas vidas, que é tão pequenininha, que é tão incapaz, que é tão impotente, mas que ele se faz ser grande
quando nós reconhecemos a sua graça e o seu poder sobre nós. Quero agradecer aos irmãos pelo amor, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela comunhão que temos. Estou muito emocionada. Um beijo no coração de vocês e que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.